Aleluia, Deus é bom. Quem está acompanhando comigo desde o primeiro dia? Amém? Eu sempre começo fazendo um pequeno resuminho, né? Para quem não pegou todas as aulas. A gente começou a falar sobre prosperidade bíblica. Nós falamos sobre várias definições de prosperidade no Antigo e no Novo Testamento. E a gente descobriu uma coisa bem interessante. Nenhum significado de prosperidade utilizada no Novo nem no Velho Testamento tinha a ver com dinheiro. Todas as palavras utilizadas para prosperidade tinham a ver com o quê? Com ter sucesso, dar bons frutos, experimentar abundância, fecundidade, longevidade, sabedoria, tranquilidade, sossego, descanso, ser próspero. Quando eu falei sobre a gordura, né, a unção representava o óleo da unção. E ter paz, ter saúde, ter inteireza, segurança, tudo isso é prosperidade. E não tem nada a ver com dinheiro. Porque a primeira coisa que a gente tratou aqui foi de deixar bem claro que se você tem só dinheiro, você está mais para miserável do que para próspero. O próspero, ele tem dinheiro, mas nem todo mundo que tem dinheiro é próspero. A prosperidade, como eu falei bem na primeira aula, ela está em nós por um pacote de bênçãos que a gente recebeu, chamado salvação. Quando a gente foi salvo, a gente recebeu um pacote de bênçãos. E esse pacote de bênçãos é que nos proporciona sermos prósperos em Deus. E aí a gente foi para Adão, né? Quando Deus criou o homem, qual era a perfeita vontade de Deus. E Deus criou o homem, o abençoou. Essa palavra abençoar no original significa liberação para prosperar. Então o homem, quando foi criado, Deus deu uma ordem a ele, liberou ele para prosperar. E eu gosto de dizer isso. Quando você foi criado, Deus disse: você vai dar certo. Você foi criado para dar certo. O homem foi criado para dar certo, para ser próspero, para ter domínio. E esse homem foi colocado num jardim, e eu expliquei isso na primeira aula. O Éden não é o nome do jardim. Éden é um lugar, é uma condição. E lá no capítulo 2 de Gênesis diz assim, se eu não me engano é o versículo 7, diz que Deus pegou o homem e o colocou no jardim, no Éden. Esse Éden é porta aberta. Naquele lugar que Deus abriu uma porta do céu, estabeleceu ali a sua presença. No lugar da presença dele, ele fez um jardim. E nesse jardim ele colocou o homem. E no jardim, no Éden, o Éden significa lugar de deleite, lugar da presença. Deus proporcionou ao homem condições dele ser próspero, dele ser suprido, dele ter todas as coisas, porque o Éden era a presença. Um homem, para ser próspero, ele tem que andar na presença. Ele tem que depender dessa comunhão. A prosperidade, ela está intimamente ligada com a comunhão com Deus. Até aí todos entendidos? E aí o que foi que aconteceu? O homem pecou. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Deus deu uma ordem a ele e disse: olha, de tudo você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se
comerdes, certamente morrerás. No original significa morrendo morrerás. Que é o quê? O homem morreu espiritualmente, ele morreu por dentro, para depois ele morrer por fora. Adão ainda viveu muitos anos sobre a terra até que viesse a morte física, mas ele morreu por dentro. E quando ele morreu por dentro, eu mostrei lá em Gênesis, a terra foi amaldiçoada, tá? Houve maldição sobre a terra por causa do pecado. O homem pega toda essa autoridade que Deus deu a ele, entrega a Satanás. Por isso que Satanás é o Deus desse século, porque o homem deu a ele. E o homem perdeu essa capacidade de prosperar. Por quê? Porque não estava mais na presença. E aí, ele precisou o quê? Trabalhar. O trabalho veio antes da queda. O trabalho é uma bênção. Mas com a queda, com o pecado, houve a fadiga pelo trabalho. Então o homem precisou realmente sofrer para conseguir as coisas. Ter escassez de coisas. A escassez, a pobreza, a doença, a morte espiritual vieram em consequência do pecado. O pecado trouxe isso ao homem. E aí o que é que acontece? Deus, com a sua infinita misericórdia, começa a firmar alianças com o homem, com o ser humano, até chegar na nova e eterna aliança, que é Cristo. Os homens do Velho Testamento, que tinham aliança com Deus, eles prosperavam. Por quê? Porque eles andavam na presença de Deus. Mas essa prosperidade não tinha como ser plena. Por quê? Porque eles não tinham o que nós temos hoje. Hoje, lembra do Éden? O lugar da presença. Hoje, o Éden somos nós. Por quê? Somos o lugar da presença. Porque o Espírito Santo, o Éden, está dentro de você. E no Antigo Testamento, os homens não tinham isso. Eles tinham uma certa comunhão com Deus através de sacrifício de animais, que a gente estudou aqui também. Mas ele tinha um relacionamento com Deus limitado. E a prosperidade era limitada. Quando Cristo veio, a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. E Cristo veio para quê? Para resgatar ao homem a natureza dele, a natureza de eternidade, que foi perdida lá com o pecado. O homem passou a ser mortal. Mas quando Cristo veio, ele veio para quê? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que, o propósito da vinda de Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito da vinda de Cristo foi proporcionar a vida eterna, o pacote de salvação, o pacote que traz a prosperidade. Jesus não veio para nos dar coisas. Jesus veio para nos dar vida eterna. Eu falo muito isso. É uma frase até já bem minha cara. Jesus, ele não veio para que a gente tivesse coisas materiais. Jesus veio para que a gente tivesse vida eterna. E porque temos vida eterna, aí sim, aí a gente prospera em todas as coisas. Lembram disso? Pronto. E aí eu expliquei da maldição que veio sobre a terra, expliquei sobre a maldição da lei. A maldição da lei, amados, primeiro em Gênesis o homem provou de morte espiritual, e na maldição da lei, em Deuteronômio 28, a partir do 15 ou 16 por ali mais ou menos, começam a maldição decorrente da lei, da quebra da lei. Existia uma lei. Se você cumprisse, vinham as bênçãos. Se você descumprisse, vinha a maldição. E a maldição, pobreza e enfermidade são frutos da maldição da lei. Aí quando Jesus veio, Gálatas 3,13 diz que ele, Jesus, ele foi no nosso lugar, ele se fez maldito em nosso lugar. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós.
Cristo se fez maldito para que a maldição da lei não viesse sobre nós. Então, o sacrifício de Cristo quebrou a maldição da lei. Quando Cristo foi para a cruz, ele conquistou para nós vida eterna, saúde e falta de escassez, se é que isso pode existir, ou seja, não ter mais escassez. Vocês estão comigo? Isso faz, como eu disse no começo, o pacote de bênçãos. Mas decorrente de quê? Da vida eterna. A vida eterna é o pontapé inicial para tudo. Com a vida eterna, você pode desfrutar da prosperidade de Deus. Amém? E aí eu expliquei também nas outras aulas que... Deixa eu ver aqui. Que Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Da mesma forma que ele se fez enfermo para que nós pudéssemos ser curados. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Aí expliquei bem direitinho. E expliquei que Jesus, diferente do que muita gente fala por aí, ele não era pobre. Jesus era próspero. Mostrei desde o seu nascimento, né, que as pessoas acham que ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, porque não tinha dinheiro para pagar uma hospedagem, mas isso não é verdade. Mostrei aqui na Bíblia que em Lucas 2, né, lá acho que no 7 já, fala que faltava lugar na hospedaria. Não tinha lugar. É como quando a gente vai numa cidade que está tendo um congresso e você tem dificuldade. Bom, uma coisa do mundo, né? Eu sou de Recife. Em Recife, na época do carnaval, ninguém acha um hotel, uma pousada, não acha nada. Por quê? Porque a cidade está lotada. Aqui era um recenseamento. Muita gente teve que ir para lá. Saía da sua cidade e ia para essa cidade onde José estava. Lá para Belém. Então, na hora que José chega com Maria, estava tudo lotado. Naquela época não tinha reserva online. Vocês entendem, né? Então, quando ele chegou lá na hora, e eu acho que ele deve ter vindo bem devagar, porque a esposa estava grávida, já com barrigão. Ele não podia vir no cavalo trotando nas carreiras. Ele veio, veio devagar. E quando chegou lá, já a cidade lotada, ele se hospedou num lugar que conseguiram para ele. E ele ficou na estrebaria, não porque ele não tivesse dinheiro. A Bíblia não fala que ele não tinha dinheiro. A Bíblia fala que não tinha lugar para ele se hospedar. É porque, como eu falei aqui nas primeiras aulas, a gente acaba se contaminando com muita coisa que a gente vê. A cultura do Brasil, aí eu vou falar de história um pouquinho, ela foi baseada numa colonização dos padres jesuítas portugueses que vieram para o Brasil, católicos, que pregavam voto de pobreza. Porque naquela época era muito legal. A igreja que eu digo, a igreja daquela época, era para ter dinheiro e os membros eram para ser pobres. Na verdade, eles pregavam esse voto de pobreza, mas não é porque para agradar a Deus, mas porque eles queriam que o dinheiro ficasse para a igreja e os membros ficassem pobres. E aí eles pregavam isso como piedade, como, olha, Deus só se agrada de pobrezinho. E a gente foi colonizado por essas pessoas. Né? Eu amo os meus irmãos católicos, mas até hoje eles têm dificuldade de entender prosperidade. Porque quando a gente fala para eles, eles pulam de lá. Porque historicamente a nossa sociedade pensa assim. A gente se pega pensando assim e a gente lê a Bíblia todo dia. Por quê? Porque é cultural, vem arraigado. Aí eu citei aqui um exemplo dos Estados Unidos, que foram colonizados pela Inglaterra protestante. E aí é outro nível, né? Inclusive, as igrejas, as pessoas, os cristãos que desfrutam mais de prosperidade são nos Estados Unidos. Porque eles vivem isso, eles entenderam que a prosperidade começa aqui. E aí eles começam a desfrutar disso, eles não têm dificuldade de mudar a mente. Nós é que temos um pouco mais de dificuldade por conta dessa questão histórica. Aí
Aí aparecem outras coisas, tipo, eu falei aqui dos filmes. A gente vai assistir um filme de Jesus achando lindo, né? Aí vai assistir um filme de Jesus, aí aparece essa parte, né? Aí aparece lá o cara dizendo assim para José, aqui não. Aí a gente fala, ih, tadinho, o bichinho não tem nem dinheiro, né? Foi barrado. Mas não é assim, a Bíblia, já mostrei aqui, a Bíblia disse que foi porque não tinha lugar. Aí já aparece a outra cena, Jesus lá na manjedoura, Maria com aquela cara linda, José, aí entre os 3 reis magos com a caixa de fósforo na mão. Não é assim? Vocês já viram esses filmes? É uma caixinha desse tamanho. A Bíblia não fala do tamanho da caixa. Mas quando você vai estudar, naquela época, os reis, quando iam adorar, honrar, visitar, fazer aliança com outros reis, eles levavam cavalo, camelo, jumento, era tudo cheio de bens, era vestes, roupas, ouro, pedra preciosa, todas as coisas em grandes quantidades. A gente vai lá para o Velho Testamento, eu sempre cito isso, quando Eliseu recebeu uma oferta. Vocês lembram da oferta de Eliseu? Eliseu era apenas um profeta, comparado com Cristo, com Jesus, o Rei dos Reis. Aí 3 reis magos atravessam aquele mundo de terra para chegar lá com a caixinha. Não tem nem lógica. A Bíblia diz que abrindo os seus tesouros. E eles deram, porque pra gente hoje incenso e mirra ninguém sabe nem o que é, né? Mas incenso, a gente compra ali naquela lojinha ali, R$1,99, né? Um negocinho daqui. Pra gente não tem valor nenhum. O ouro sempre teve valor, né? Por aqui, tá? Porque se você dá valor a ouro, eu tenho uma novidade para você. Quando a gente chegar no céu, na Jerusalém celestial, a cidade que nós vamos morar eternamente, o asfalto de lá, o chão, é ouro. Então se você tem algum problema com dinheiro, perca. Porque lá no céu você vai, no ouro. E aí Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. Ouro tinha valor, muito. Incenso tinha muito valor naquela época. E mirra também tinha muito valor naquela época. Era usado para fazer remédios, unguentos. E o incenso era vendido, assim, como é que eu vou dizer? Usavam muito no templo, né? E era uma coisa que tinha muito valor. A gente, quando estuda história, né, tem uma época na história que açúcar valia muito, né, assim? Tem uma época na história que café valia muito. Tem uma época na história que, das Índias, né, que era especiarias. Diga aí, cravo, coisa que a gente compra hoje tão baratinho, né? Naquela época valiam milhares. Então, assim, da mesma forma, ouro, incenso e mirra eram coisas de valor. E aí Jesus recebeu uma boa quantidade. Eu não posso dizer o tamanho, mas eu creio que foi uma boa quantidade, porque ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus recebeu isso, e com certeza o que ele recebeu deve ter suprido aí até ele entrar no ministério aos 30 anos. Amém? E aí mostrei aqui que Jesus tinha uma casa. Mostrei que ele, quando cita aquela passagem que fala que ele não tem onde botar a cabeça, aí eu expliquei, né, que chegaram alguns homens para Jesus e disseram assim: olha, a gente quer te seguir. Aí ele diz: olha, vocês querem me seguir mesmo? Eu tenho noites que eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Vocês querem me seguir mesmo? Então vamos. Não queria dizer que Jesus era um sem-teto, como eu já vi pessoas pregando que Jesus era um sem-teto. Por quê? Jesus era um missionário em atividade. Na hora que ele tinha uma casa, ele morava em Cafarnaum. Eu mostrei aqui na Bíblia, as referências estão todas na apostila. Hoje é só uma revisão, tá? Então, ele morava em Cafarnaum, ele tinha uma casa. Inclusive, ele recebia convidados na casa dele. Eu mostrei a passagem aqui, que chegaram algumas pessoas e disseram: onde é que você mora? Ele fez: vamos ali comigo, e passaram o dia com ele. Ele, além de ter casa, ainda era beira-mar, porque Cafarnaum era na beira da praia. E aí, só que na hora que ele está fazendo missões,
ele vai ter momentos que ele vai precisar dormir no deserto. E era isso que ele estava falando. Ele estava se referindo nesse texto ao momento das missões, no momento que ele tivesse saindo do seu conforto, da sua casa, para estar fazendo missões. Você vai querer ir comigo mesmo? Porque vai ter momentos que a gente não vai ter conforto nenhum. E eu creio que Paulo, né, quando ele escreveu assim, tanto você está no muito, como no pouco. Isso é mente próspera, amados. Uma mente próspera, quando passa por um momento de dificuldade, de falta, de escassez, a mente próspera dá glória a Deus. Mas quando você só pensa no dinheiro, quando a sua mente não é próspera, aquilo é maior do que você. Então você sofre. Por quê? Porque a sua alegria não está baseada no Deus que você serve. A sua alegria está baseada na roupa que você veste ou na comida que você come. Mas quando a gente é baseado nas coisas espirituais, independente da situação, era isso que Jesus estava falando para aquele homem. No momento que for preciso, a gente se aperta. Amém? Mas ele tinha uma casa. Vocês estão comigo, né? Aí mostrei que algumas mulheres foram levantadas para suprir a necessidade de Jesus. Uma delas era Joana, mulher de Cusa, que era um procurador de Herodes, era alguém que tinha importância. E essa pessoa que tinha importância foi levantada, e mais outras mulheres, para financiar o ministério de Jesus com seus bens. A Bíblia deixa bem claro isso. Mostrei que Jesus ajudava os pobres. Mostrei que Jesus, quando foi fazer a multiplicação dos pães e peixes, ele estava no deserto. A gente leu aqui essa passagem. E ele diz assim, tem um determinado momento que os discípulos chegam para ele e dizem assim, despede essa povo aí, cada um vá para o seu canto e vá comprar a sua comida. Porque eles estavam no deserto. Aí Jesus virou para ele e disse assim, onde a gente vai comprar? Não, aí Jesus disse, dá a eles de comer. Aí a preocupação, se o nome é preocupação, mas o cuidado, não era o valor, era aonde. Ele disse, aonde vamos comprar? Aonde? Realmente, no meio do deserto não tinha onde comprar, né? E aí, é aquela passagem linda e maravilhosa, quando ele multiplica 5 pães, 2 peixinhos, e uma multidão come. Porque na hora que chega a impossibilidade humana, entra o milagre. Naquele momento, Jesus não tinha como suprir a necessidade de todo um povo faminto. E a Bíblia diz que logo no começo, Jesus saiu do lugar que estava e ele foi bem caladinho para ninguém ver. Só que quando ele foi, o pessoal soube que ele ia. Aí arrodeou, quando ele chegou no outro lado, o povo já estava. E a Bíblia diz que ele foi movido de compaixão por aquelas pessoas. E a primeira coisa que ele fez foi as curar. Ele curou, ele ensinou. Ele perdeu o tempo de tanto que ele ensinou. Aí quando foi escurecendo, já estava tarde. O pessoal nem se tocava de comida. Porque vamos combinar, quando a gente está na presença do Senhor, a gente nem lembra de comer, né? A gente não lembra se a roupa é de marca. A gente não lembra se a gasolina está cara. A gente não lembra de nada. Porque a gente só quer estar pertinho dele, ouvindo ele falar conosco. Isso é prosperidade. E aí aquelas pessoas provaram desse amor do Senhor quando foram alimentadas. Não porque Jesus não tinha como supri-las, mas porque ele não tinha onde comprar. Aí Deus chega e opera o milagre. Tem uma outra passagem que Jesus está com Pedro na sua casa. Antes disso eu vou falar outra coisa. Judas era o tesoureiro de Jesus. Está na apostila também. Alguém já viu aqui um ministério sem dinheiro com tesoureiro?
tinha um tesoureiro, era Judas. E para completar, Judas era ladrão. Aí me diga, eu dou sempre esse exemplo porque eu levo para mim, né? Na minha carteira tem 2 notas de 5. Se tirar uma, eu percebo na hora. Eu não sei como é que está a sua carteira hoje, mas... mas grandes quantias, né? Judas ia por ali, ó, só tirando de pouquinho, ninguém nem percebeu. Quando o livro de João, que cita que Judas era ladrão, foi escrito, já passava mais de 70 anos do que tinha acontecido. Eles já sabiam que Judas era ladrão, mas na época que aconteceram as coisas, eles ainda não sabiam. Então, Judas ia tirando devagarinho, porque tinha muito. Ele ia lá e isso, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ia tirando, ia tirando, ia tirando. Quando chega naquela passagem que aquela mulher vem com aquele bálsamo, né? E quebra aquele perfume caríssimo. Tipo assim, Chanel. E aí ela vem com aquele perfume caríssimo e quebra nos pés do mestre. Judas pula logo de lá com aquela conversinha dele. Olha, não faz isso não, porque o mestre, isso aí dá pra gente vender e dar aos pobres, né? E Jesus agiu com naturalidade. Eu não sei vocês, mas se alguém derrama um Chanel nos meus pés, eu pulo logo. Não faça isso não, porque esse negócio é caro. Só sou eu? Só sou eu? Não, né? Graças a Deus. Não só sou eu. Mas Jesus agiu com naturalidade. Sabe por quê, amados? Porque para Jesus aquilo não tinha valor. O que tinha valor era o coração dela, era a oferta que ela dava. E a Bíblia fala em muitas vezes que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens. Nós devemos honrar a Deus com os nossos bens. Se honra a Deus com dinheiro, sim. Tira isso da sua cabeça de que, eu vou para a igreja, esse povo só fala de dinheiro. Todo culto agora tem esse negócio de pedir o dízimo e a oferta, é? É. Porque é uma oportunidade que Deus está te dando de honrar a Ele. Deus, Ele recebe a tua oferta. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que tempo é dinheiro? Não é assim? Quando você dedica o seu tempo no seu trabalho para receber alguma coisa, entende o que dinheiro representa? Porque as pessoas só pensam no lado ou muito bom do dinheiro, que pode comprar tudo e não compra tudo, a gente sabe disso, ou então na coisa ruim. Eu já tive uma pessoa que chegou para mim e disse assim: porque Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você encontra isso em Timóteo. E não é isso que está escrito lá. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Não sobrou nenhum mal de fora. São todos os males. O amor ao dinheiro. Aquela mulher, quando derramou aquele bálsamo caríssimo aos pés de Jesus, ela estava entregando praticamente 1 ano de trabalho de um trabalhador daquela época aos pés de Jesus, demonstrando para ele que ele era mais importante para ela do que qualquer coisa. E Judas estava preocupado com o quê? Com o valor daquilo. O amor ao dinheiro. Aquela mulher não tinha amor ao dinheiro, Judas tinha. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que o amor ao dinheiro. O dinheiro não é o problema. O problema é amor ao dinheiro. O próprio Jesus disse que a gente não pode ter 2 senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. E Mamon é o quê? É o Deus da riqueza. Agora, você pode servir a Jesus e ter riquezas. Você não pode deixar que as riquezas te tenham. Porque isso não é prosperidade. Prosperidade é você servir a Deus e ter riquezas. Ter suprimento. E isso Jesus ensinou assim, lindamente. Quando ele estava, eu falei para vocês que Judas era o tesoureiro, andava com a bolsa.
E em um determinado momento chegou um cobrador de impostos na casa de Jesus e estava só ele e Pedro. E a Bíblia é bem específica com relação a isso. Estava ele e Pedro. Ou seja, Judas não estava lá. O homem da bolsa não estava, não tinha dinheiro. Jesus, né? Chegaram lá e, vamos dizer, quando você chega numa empresa que aí precisa de 2 sócios para assinar, aí um sócio não está presente, aí você chega para receber um pagamento, a pessoa diz, rapaz, olha, só está um sócio, aí ele assinou, mas o outro não está para assinar. Passa amanhã. Acontece isso? Foi mais ou menos assim. Chegou o cara lá para cobrar o imposto. Só que o cara que passava o cheque, vamos dizer assim, que estava com o dinheiro, a bolsa, não estava presente. Só que Jesus não era aquele cara de resolver as coisas no outro dia, não ia dizer para o cobrador de imposto, ó, passa amanhã. Aí o que é que ele disse? Pedro, vai ali, pesca. E aí quando Pedro pescou, o que saiu da boca do peixe pagou o imposto dele e o imposto de Pedro. Amém? Mais uma vez, quando entra a impossibilidade humana, o milagre acontece. Se Deus precisar tirar dinheiro da boca do peixe para suprir você, Ele vai fazer. Vocês estão crendo? Vocês estão crendo mesmo? Amém. Vocês estão tão caladinhos hoje, eu não recebi um amém nem pela fé ainda. Aí eu falei que quando foram jogar sortes, não é, sobre as roupas de Jesus, quando ele foi crucificado, jogaram sortes pelas roupas de Jesus. Existia uma profecia sobre isso. Mas Deus, amados, Ele sabe todas as coisas. E a profecia existia, mas ela tinha que ser cumprida. Aí eu pergunto aos irmãos agora, vamos pensar só um pouquinho. Se Jesus se vestisse com os panos de chão, com a roupa velha toda rasgada, mulambenta, como eu já vi gente dizer que Jesus era tão simples, que andava vestido de mulambo. Eu tenho que rir, né? Porque, enfim. Quando aqueles homens iam lançar sorte, soldados romanos iam lançar sorte, se fosse um pedaço de pano velho, rasgado, mendigo. Não, amados. A Bíblia fala, inclusive, que a túnica de Jesus, a roupa daquela época era mais ou menos assim. Primeiro, era como se fosse um calção, assim, por dentro, como se fosse o que a gente tem hoje, assim, como se fosse uma cirola. Entende? Um calçãozão assim, que era amarrado. Aí depois tinha uma veste por cima, que também era amarrada. E por cima de tudo tinha túnica. Tá? Jesus, a roupa que ele vestia, mostrava de longe que ele era mestre. Porque as pessoas naquela época da sociedade, elas eram... a gente reconhecia, vamos dizer assim, o status dela por causa das roupas. O sacerdote tinha um tipo de roupa, cada um tinha um tipo de roupa. E Jesus era um mestre. Como é que vocês acham que todo mundo chegava perto dele e dizia, mestre, de longe, lá veio o mestre? Porque olhavam para ele e reconheciam o mestre. Ele sempre precisava abrir a boca. Agora, quando ele abria a boca, pronto, né? Aí não tem nem o que... Ele era o mestre, ele é o mestre. Então, quando aquelas pessoas chegavam para Jesus próximo a ele, ele tinha aquela veste. A Bíblia diz que era de puro linho, inteira, não tinha um remendo. Então Jesus andava bem vestido, ele não andava de trapos. Amém? E eu falei tudo isso para quê? Para quê? Para mostrar para vocês que Jesus andava por aí ostentando? Não. Jesus não teve uma vida de riqueza nem de pompa. Ele teve uma vida de prosperidade. Ele teve uma vida onde as necessidades dele eram supridas quando ele precisava. Ele tinha o que comer. Já viu quando Jesus chegava nas cidades que as pessoas chegavam e chamavam ele para comer na casa de um? Ele comia na casa de um. Não faltava gente para dar comida a ele. Isso é prosperidade. E Jesus andava, amados, com essa prosperidade para nos ensinar. Para nos ensinar que quando nós precisamos,
o suprimento ele está sempre disponível. Agora, a gente não vai pegar isso e viver de qualquer jeito. Porque esse não é o propósito. O propósito da prosperidade é você ser abençoado para abençoar. Jesus, ele andava em prosperidade, mas todo mundo que estava ao redor dele desfrutava da prosperidade que ele tinha. E nós, cristãos, que andamos em prosperidade bíblica, nós precisamos ter essa mesma postura que Jesus tinha, que é quem está perto de você desfrutar da prosperidade que você já tem. Tudo que Deus te dá, tudo que Ele te disponibiliza, não é só para você. É para você o quê? Abençoar outras pessoas. É para você fazer o quê? Investir no reino para abençoar. Fazer o reino dele expandir. Isso sim é o propósito da prosperidade. Quando você for pedir alguma coisa a Deus, nunca peça só para você. Não seja egoísta. Peça sempre para que você possa ter para abençoar outras pessoas. Esse é o verdadeiro propósito da prosperidade. Falei também sobre o dízimo. Mostrei que o dízimo, ele era antes da lei, tá? Muitas pessoas com a desculpa de não dar o dízimo hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, dizem que não é uma prática do Novo Testamento, que é da lei, e vem aquela conversa toda. E eu mostrei para vocês que isso não procede. O dízimo, ele veio antes da lei, quando Abraão deu o dízimo antes da lei ser estabelecida. E eu expliquei aqui que existem princípios eternos. Amar Deus sobre todas as coisas é um princípio eterno. Antes da lei ser escrita de Moisés, isso já era. Honrar pai e mãe, isso já existia. Então, quando a lei de Moisés veio, ela regulamentou o dízimo. Ela disse assim, olha, a partir de agora vai ser assim. Aí eu li aqui nas aulas e regulamentou, mas era um princípio antes da lei e vai ser um princípio eterno. Amém? É um princípio. Deus não vai, estava na lei agora, porque se você prestar atenção na lei, quando Jesus cumpriu a lei, a Bíblia diz que ele cumpriu a lei, ele não cumpriu a lei praticando a lei, ele cumpriu a lei quando ele foi para a cruz e cumpriu tudo que na lei estava escrito sobre ele. Ele cumpriu a lei. Quando Jesus cumpriu a lei, e a Bíblia diz que lá em Romanos, Paulo diz, o fim da lei é Cristo. É a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela foi extinta. Acabou. A gente vive da graça. Mas a lei eterna de Deus, essa lei, ela não foi extinta. Nós vivemos, sabem que lei? Vou dar uma revelação para você hoje. Na lei de Cristo. Existe uma lei para nós hoje, na graça. E essa lei chama-se a lei de Cristo. Que lei é essa? A lei do amor. Porque quem ama, cumpre toda a lei. Moisés estabeleceu, regulamentou o dízimo, mas quando chega na nova aliança, Jesus fala sobre o dízimo, Jesus diz que o dízimo é importante, fala sobre isso, e também a gente leu lá em Hebreus, né, que na antiga aliança, né, os levitas é que recebiam os dízimos. E quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, antes disso, Melquisedeque era um tipo de Cristo. E esse tipo de Cristo, ele fez o quê? Ele tipificava ele como Cristo e Abraão como a igreja. Por isso que o escritor de Hebreus, que eu particularmente creio que é Paulo, né? Algumas pessoas acham que não é Paulo, eu creio que é Paulo.
É uma opinião minha, tá? Não, ele não assinou. Mas pela forma como ele escreveu, eu sinto assim uma unção de Paulo ali, né? No livro de Hebreus. Aí Paulo escreve assim, olha, da mesma forma que foi com Abraão e Melquisedeque, simbolizava hoje Cristo e a igreja. Por quê? Porque se fosse para você seguir pela lei, né? A lei mandava dar para alguém da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Então ele já foi logo quebrando. Não tem nada a ver com lei, não. Essa conversinha aí que vocês estão dizendo que tem a ver com a lei, esquece esse negócio de lei. Antes disso, Abraão já deu a Melquisedeque, que simbolizava Cristo. E Cristo, hoje, é quem recebe os dízimos. E ele diz, olha, aqui na terra, quem recebe são homens mortais. Mas quem recebe mesmo é aquele que se testifica que vive. Jesus é o próprio que recebe o nosso dízimo. Isso é lindo, amados. Porque dízimo é um princípio que nós, quando desfrutamos disso, isso é uma bênção. É uma oportunidade que Deus dá para você. Lembra daquela mulher que teve a oportunidade de derramar aquele óleo nos pés de Jesus? Cada vez que você recebe algo, que você vem e entrega ao Senhor com o seu dízimo, é exatamente como aquilo. É uma oportunidade que você está tendo para entregar e honrar Deus com o fruto do seu trabalho. Lembre-se disso. O seu dinheiro é fruto do seu trabalho. Você sua, você corre, você dá o seu melhor, você investe seu tempo no seu trabalho. O trabalho é bênção. E você faz o quê? Entrega uma parte disso e honra a Deus com isso. Amém? As ofertas. As ofertas, eu falei muito sobre a lei da semeadura. Aquela história de que, irmã Karina, eu não tenho, eu não dou porque eu não tenho. E aí eu digo, segundo a Bíblia, você não tem porque não dá. Vocês estão comigo? Porque a Bíblia diz, dá e dá-se-vos-á. Primeiro você dá, para depois ser dado a você. Só que a parte boa é que quando ele diz que a gente vai receber, né? Quando ele diz assim, dá e dá-se-vos-á. Aí ele diz como é que a gente recebe. Aí ele fala que é uma boa medida, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida que medires, tá vendo? Que você, parte de você, vos medirão também. E a Bíblia diz que Deus, ele dá semente a quem semeia. Eu não conheço nenhum texto bíblico que Deus dá semente para quem nunca semeou nada. Então lembre-se disso. Na matemática do mundo, para você ter, você precisa que reter. Isso é a matemática do mundo, o sistema do mundo. Quanto mais você retém, mais você tem. Na matemática de Deus, no reino de Deus, é o contrário. Quanto mais você dá, quanto mais você abençoa, quanto mais você se desprende, mais você tem. Porque Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. E uma mente próspera tem a plena convicção disso. Vamos entrar na aula de hoje. Eu estava meditando, não está na apostila, e sobre aquele... Eu falei sobre o amor ao dinheiro, né? Que é a raiz de todos os males, né? Assim. E eu estava conversando sobre essa aula esses dias com uma pessoa, e essa pessoa pulou de lá e disse que Jesus disse, olha só, viu? Como conhece a Bíblia. Jesus disse que era impossível um rico entrar no reino de Deus. Aí eu, se foi? Você me mostra aí. Em primeiro lugar, Jesus não disse que era impossível. Ele disse que era difícil. Tá? Para melhorar ainda a situação para vocês, a gente estuda, né? Quando ele fala sobre o camelo e a agulha, né? Ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pronto.
Eu vou chegar primeiro lá no começo, mas é só para você entender. Essa agulha, buraco da agulha, eu até anotei aqui. Era uma portinha. Ele estava em Jerusalém quando ele deu esse discurso, tá? E essa agulha é uma pequena porta situada num dos grandes portões na muralha de Jerusalém. Então, para o camelo passar ali naquela brechinha, ele tinha que passar meio, sabe, assim, meio apertadinho. Não é um camelo passar num buraco de uma agulhinha daquela que a gente costura, tá? Essa agulha que ele se referia, buraco da agulha, era essa portinha lá nos portões de Jerusalém. Então, quando Jesus fala isso, por que ele falou isso? Vamos lá. Eu gostaria de ler essa passagem, é Mateus 19, 16. Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, que eu achei muito interessante. Porque quando a gente for para o texto, você vai entender o seguinte. Um rapaz, eu vou contextualizar, depois eu vou para o texto. Vocês vão ver que o que eu estou dizendo faz sentido. Um rapaz chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Aí Jesus virou para ele e disse assim: cumpre os mandamentos. Ponto. Acabou aí. Se esse rapaz tivesse dado as costas e ido embora, a conversa acabava ali. Vocês estão comigo? Mas aí o cara achou pouco. Aí fez: quais? Como é mesmo, hein? Quais são mesmo que eu tenho que cumprir? Aí Jesus disse a ele: ó, faz isso, faz aquilo, tarará. Aí ele já fez a tréplica, né? Ele fez a réplica, depois fez a tréplica. Ah, mas isso aí eu já faço. Amados, quantos sabem aqui que na lei era impossível se cumprir todos os mandamentos? Quantos sabem aqui? Vocês estão comigo? Aquele rapaz cumpria todos os mandamentos? Já começa daí. Aí ele quis dar uma de bonito para cima de Jesus. Aí ele fez: isso aí eu já faço, sou bonzão. Aí Jesus, para testar o nível de comunhão dele com Deus, aí disse: tudo bem, você já cumpre? Você quer ser perfeito? Você quer ser mesmo perfeito? Então vai lá, vende tudo. Porque lembra que eu falei que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Aquele cara, ele estava querendo dar uma de bonito para cima de Jesus, dizer que era o bonzão, que ele cumpria os mandamentos. É claro que a gente sabe que ele não cumpria. Aí ele chega e fala: eu faço tudo isso, tal. Aí Jesus: você quer ser perfeito? Então vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí depois vem atrás, aí você pode vir me seguir. Aí o cara baixou a bola, saiu de fininho. E a Bíblia diz que é por quê? Porque ele tinha muitos bens. Aí começa aquela história, né? Que Jesus vai alertar aos discípulos sobre o perigo das riquezas. Porque existe... Lembra que eu falei hoje? Ter dinheiro não é o problema. O problema é o dinheiro te ter. O dinheiro te ter que é o problema. Aquele rapaz não tinha dinheiro. O dinheiro tinha aquele rapaz. E era isso que Jesus estava mostrando para ele. Mostrando o nível que ele estava. Aí vem aquela famosa passagem do buraco da agulha. E o que eu acho mais engraçado é que os discípulos se espantaram. Disseram assim: ai meu Deus, se é desse jeito que ele está dizendo aí, que é difícil, que é mais fácil passar, né? O camelo no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, quem vai ser salvo? Isso quer dizer o quê? Tinha muita gente rica ali, não era? Vocês prestaram atenção nisso? Ele se espantaram. E agora, quem é que vai ser salvo? Tinha muita gente rica que amava o dinheiro. Vocês estão comigo? E se você, amados, por isso que eu digo a questão do dízimo e da oferta. Se você não está pronto para apenas 10% do que você tem ofertar ao Senhor, você está no mesmo nível desse rapaz. Vocês me amam ainda? Se vocês não conseguem se desprender de 10% do que vocês têm de rendimento para entregar em honra ao Senhor, a uma oferta de gratidão a Ele,
você está exatamente no mesmo nível desse rapaz, achando que está cumprindo os mandamentos, achando que está com comunhão com Deus, achando que é o bonzão, mas no fundo, você está amando mais o dinheiro do que a Deus, porque você não conseguiu ainda ser desprendido nessa área. Então, amados, hoje você vai sair daqui. Se você é dizimista, glória a Deus pela sua vida. Se você é ofertante, glória a Deus pela sua vida. Mas se você não faz isso ainda, medita nessa passagem. Não queira ser como esse rapaz. Não queira que o dinheiro tenha domínio sobre você. Você é que tem domínio sobre o dinheiro. Você é que tem domínio sobre as coisas. As coisas não podem te dominar. Você é que domina as coisas. Normalmente eu falo isso. Quando Satanás me tenta nessa área, eu boto para torar nele, eu dobro. Todas as vezes que eu vou fazer uma oferta, eu vou fazer qualquer coisa, que Satanás chega para se atrever a falar para mim, não vai dar, eu vou lá e dobro. Acho que ele já desistiu de me tentar, porque já perdeu faz tempo. Se você não consegue se desprender apenas de 10%, daquilo que Deus te dá, reveja seus conceitos. Reveja o que você tem amado mais. Amém? É tempo de você começar a desfrutar da bênção que é ser um dizimista. Amém? Porque é bênção, amados. É bênção. Eu tá gravando, às vezes eu fico com vergonha de dizer algumas coisas, mas nos primeiros meses, quando eu me casei, meu marido, antes da gente casar, era ateu. Então, era muito difícil eles, entender e virar um dizimista. E aí, Deus é maravilhoso. Deus fez com que meu marido, ele chegou para mim e disse, olha filha, você administra. Você é que toma conta do dinheiro. Você é que faz. E aí, um dia desse ele estava lá, não sei o que, falando comigo algumas coisas. Aí eu virei para ele e fez, você sabe que eu sou dizimista, né? Que nós somos dizimistas. Aí ele parou e fez, sei. Eu disse, amém. Porque a gente estava tratando algumas coisas, ele queria fazer uma viagem e eu achava que não era o momento da gente investir um dinheiro numa viagem nesse momento. E aí ele estava, e a gente entrou nessa questão de dinheiro e tal, e falando não sei o que lá, aí lá pelas tantas entrou a igreja e tal. Eu falei, mas você sabe que eu sou dizimista, né? Nós somos. Porque eu dizimo do meu e do dele, amém? Que na verdade, veja bem, a Bíblia diz que tudo que é quer dizer, na nossa aliança, uma aliança, quando você tem uma aliança de sangue com alguém, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu, não é assim? Então tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele é meu, eu dizimo do nosso dinheiro, amém? Somos dizimistas lá em casa todos. Então vamos lá, hoje, na aula de hoje, como ser próspero na área financeira. Primeira coisa, querer e ouvir. Eu acho que eu já falei muito isso aqui. Se quiserdes, Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz, se quiserdes e me ouvirdes. Esse ouvir no original vem da obedecer. Obedecer. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Eita, agora que eu estou me lembrando que eu expliquei tudo do jovem e não li a Bíblia, né? Deixa eu ler para vocês. Mateus 19, 16. Olha só para a gente encerrar essa parte. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou, mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, por que me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, lembra a vida eterna? Basta fazer o que Ele manda. Ponto. Simples assim. A conversa acabava aí. A única coisa para você entrar no reino de Deus é o quê? Cumprir os mandamentos. Que hoje é o quê? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas ele estava em uma aliança antiga, tá? Aí, vamos lá. O homem perguntou, o que é exatamente? Jesus disse, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais, ame o próximo como a você mesmo. Aí o jovem afirmou, tenho feito tudo isso. O que mais?
não tinha mais. Ele é que inventou essa conversinha. O que mais? Aí Jesus foi lá e... Se você quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres. Toda a tua riqueza, então estará no céu. Depois, venha e me siga. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Adoro. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos: vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Lembra da agulha que eu falei? Ele falou que era difícil, viu, gente? Não é impossível. Aí os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Como diz pastor Paulo, torou, né? Agora... Jesus olhou bem firme para ele e disse: ninguém tem chance. Vocês estão aqui? Não só os ricos não, amados. Ninguém tem chance. Se pensam que conseguirão por esforço próprio. Vocês estão aqui? A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Aí Pedro disse: nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Aí Jesus disse: sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, a propriedade, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o grande prêmio que é a vida eterna. Essa é a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando em último e os últimos terminando em primeiro. Tinha problema com riqueza, Jesus? Se quando termina, ele fala: olha, se vocês abrirem mão de tudo, eu vou dar 100 vezes mais. Entendam, o problema é o amor ao dinheiro, é onde está o seu coração. Quando nós temos o coração em Cristo, em Deus... Amados, se esse rapaz realmente amasse a Jesus, ele não ia chegar com essa conversinha diante dele. E é por isso que Jesus disse: na verdade, nenhum de nós, com o nosso dinheiro, você pode dar o que você quiser. Você tira tudo que você tem, raspa a sua conta, entrega tudo. Mas se você não tiver Jesus no seu coração, você não é salvo. Dinheiro não compra salvação. E era isso que Jesus estava dizendo para ele. Que compra salvação, se é que pode usar o termo comprar, é fé. Fé naquele que fez. Fé naquele que cumpriu o sacrifício. Fé naquele que se entregou. Fé naquele. Fé naquele. No único. Ele sim é capaz de nos salvar. Amém? Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Os princípios são querer e obedecer. Primeiro você tem que querer. Lembra que eu falei aqui de renovar a mente? Tem gente que quer ser pobre. Às vezes dá até raiva. A gente vai ministrar, falar a palavra, ora. A pessoa quer ser pobre. Parece que é um espírito de autocomiseração. É quer ser o coitadinho. Você conhece gente assim? Você vai falar a palavra. Ah, mas você não conhece minha situação. Eu digo, nem você é a minha. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu digo, nem você comigo. Mas, amados, rachando. Olha, eu já passei momentos de recém-convertida, porque quando gravo eu fico meio envergonhada, mas eu já passei momentos de nova convertida. Assim que eu recebi essa palavra, eu morava numa cidade distante.
não estava perto da minha família, e muitas vezes eu tinha vergonha de ligar para minha família para pedir ajuda, e eu passei muita necessidade. Mas nada, porque essa semente de prosperidade entrou em mim. E nada, mesmo naqueles momentos que às vezes eu não tinha, eu tomava café da manhã e não tinha o dinheiro para almoçar, mas eu estava glorificando ao Senhor, e eu sabia que eu era próspera, com almoço ou sem almoço. Eu passei por uma situação em Recife, que o Senhor tinha me dito que eu ia para Recife. Lá eu conheci, eu recebi o conhecimento da palavra, eu conheci a escola bíblica que eu me formei. Lá eu fui produtiva no reino durante 10 anos. Hoje, o que eu ensino para vocês, a base foi toda ali. E quando eu cheguei naquele lugar, em Recife, eu precisava de um emprego. Eu estava passando muita dificuldade. Eu tinha um fusquinha com um buraco no fundo, que já tinha sido minha mãe que tinha me dado. Quando ela deu o fusquinha, não tinha um buraco no fundo, mas ele foi ficando velho e ficou com um buraco no fundo. E aí eu estava passando por um momento tão difícil, eu mandei meus currículos. E quando foi um dia, chegou, sabe assim, a conta do telefone tem um momento que ele dá, quando você vai ligar, ele dá uma mensagem dizendo que você vai ser cortado o seu telefone. Aí chega um dia que ele corta, não é assim? Para fazer. Aí depois ele corta para receber, não é assim? Pronto. Estava no momento que meu telefone ia ser cortado. E eu tinha colocado os meus currículos com esse número. Então, eu fiquei, meu Deus, se cortar esse número, se eu não pagar isso, as pessoas vão ligar e não vão me achar. E como é que eu vou arrumar emprego? Então, assim, aquele telefone... Aí de manhã eu acordei, me abaixei, eu oro mais em pé do que ajoelhada, mas nesse dia eu me ajoelhei e coloquei diante do Senhor, peguei aquela conta na mão e orei. Passei o dia, sabe o que foi que aconteceu? Nada. Era uma terça-feira e lá na igreja que eu fazia parte era culto de oração, como aqui. Aí eu fui para o culto de oração. Vocês estão perdendo bênção, viu? Não vindo para o culto de oração. E aí eu fui para o culto de oração. Terminou o culto de oração. Foi o que aconteceu? Nada. Aí eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, que cheguei na calçada, chegou uma pessoa, bateu no meu ombro. Irmã, Deus mandou lhe dar isso aqui. E quando eu me virei, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, também nunca mais vi depois, não sei se era anjo ou se era gente, eu acho que era gente, me entregou um envelope. E nesse envelope tinha o suficiente para eu dar o meu dízimo, a minha oferta e pagar a minha conta. Aleluia! Glória a Deus! Você quer dizer para mim que eu não sei o que é milagre financeiro? Ah, você não sabe da minha situação. Você que não sabe da minha. Se a gente sentar para conversar, eu vou lhe mostrar. Minha vida, amados, desde que eu conheci essa palavra, o Senhor tem suprido em todos os momentos. Imagina, né? E tinha Deus, hoje a minha filha na fé, lá em Recife, nesse momento que eu estava sem emprego, a coisa apertando, ela chegou para mim e disse assim: vem morar na minha casa. E eu passei 3 meses morando na casa. Aquela moça não me conhecia. E ela era do mundo, eu era crente. E ela me botou na casa dela. E por 3 meses, ela me sustentou de tudo. Ela me deu casa, comida, roupa lavada, até que eu conseguisse meu emprego. E nesse período eu evangelizei. Hoje ela é casada com um pastor, ela tem 2 filhos. Ela é diretora da escola que eu estudei, lá em Blumenau. E ela às vezes dá o testemunho, né, disso. E após isso, amados, quando eu comecei a desfrutar da prosperidade, porque naquele momento eu estava semeando, amém? E comecei a desfrutar da prosperidade. Durante muitas vezes, o Senhor me levantou para abençoar a vida dela. Várias e várias vezes. Amados, eu tenho uma gratidão por aquela mulher que vocês não têm ideia. Eu a amo como uma irmã de sangue. Porque naquele momento, porque família, parente, né? Parente é apenas os laços, né? Que a gente nasce. Mas família, amados, família
é quando você ama. Tem pessoas que não são família, que é como se fosse, né? Nossos irmãos na fé. Tem explicação para isso? Como a gente ama desse jeito as pessoas que a gente... É um milagre, é uma coisa de Deus. E eu tenho uma gratidão, assim, tremenda por aquela mulher. E eu sei que quando ela me ajudou, ela não estava... estou ajudando ela, mas lá na frente eu vou colher. Não, amados, ela simplesmente me deu a mão. Amém? E todos nós somos uma boa terra. Todos nós. Você vai aprender hoje o que é uma boa terra. Amém? Mais 5 minutos para a gente entrar na aula. Para a gente entrar no intervalo. Então, a Bíblia diz que hoje, para a gente ser próspero, a gente precisa querer e obedecer. Quando você tem esse entendimento, você quer isso e você pratica o que a Bíblia diz, e aí eu volto para a lei do amor. Hoje o que nos rege é o amor. Você não pode dizer que é cristão e não amar o seu irmão. Então, quando você ama, amados, você é próspero, você demonstra isso. Você pratica. Lembra do rapaz lá? Não adianta simplesmente praticar os mandamentos. Você precisa andar na presença. Você precisa ter comunhão com Deus. E você precisa verdadeiramente amar o seu próximo como Jesus amou. Você tem que estar no seu coração a disponibilidade para abençoar outras pessoas. Porque Deus, Ele precisa de pessoas aqui com corações disponíveis para que o reino dele avance. E como é que Ele vai depositar grandes quantias em pessoas avarentas? Em pessoas idólatras que amam mais o dinheiro do que qualquer coisa? Entende? Então seja o coração que Deus quer encontrar. Seja o coração abençoador que Deus quer encontrar. Aí você vai ver o que é prosperidade. Amém? Segunda coisa para a gente ir para o intervalo. Trabalhar. Segundo princípio. Primeiro é obedecer a palavra, amém? E o segundo, trabalhar. Eu até escrevi aqui, Deus não tem negócio com preguiçoso. Por favor, Rafael, abra Deuteronômio 8:18. Priscila, é porque todas as aulas é Rafael que está ali, né? Mas enfim, Pri, por favor. 8:18, Deuteronômio 8:18. Vocês também não perdoam, né? Eu passei 3 aulas falando Rafael, aí hoje era Priscila, e eu olhando para Rafael. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires riqueza. Riquezas, né? Riquezas no plural. A fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Abra lá Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A prática da palavra traz prosperidade. A prática da palavra faz com que você desfrute da prosperidade que já está dentro de você. E você tem que entender que Deus é que te dá força. Essa força aí no original, ela é habilidade. Vocês estão comigo? No original, essa força para adquirir riquezas é habilidade. Então Deus, Ele te capacita para você trabalhar, para você ser produtivo, para você fazer as coisas, para que você consiga adquirir as coisas. Eu coloquei aqui, ó, Deus é um Deus trabalhador. João 5,17. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nem Deus é preguiçoso, nem Ele tem um negócio com preguiçoso. Amém? Não vem com essa conversa de que
eu não preciso trabalhar porque eu já sou próspero. Não. Ser próspero, né, não lhe dá essa facilidade, essa moleza. Por quê? Porque trabalhar, amados, é bênção. A primeira coisa que Deus fez com o homem, quando colocou ele no jardim, foi o quê? Arrumou logo o que Adão fazia. Adão, meu filho, bota aqui o nome nos animais. Botou ele no jardim e disse, olha, cuidar do jardim. Ele cuidava do jardim. Aí quando veio o pecado, houve o quê? A maldição. E aí veio a fadiga pelo trabalho. Por isso que hoje no mundo o povo corre, e às vezes não dá conta de nada e se cansa. E o trabalho não rende. O trabalho é sempre um peso. Mas para o próspero, o trabalho é uma alegria. O trabalho, como eu falei, né, ser produtivo. Não importa o cargo que você ocupe na empresa. Você pode ser a pessoa que abre a porta, que serve o cafezinho, que vende, que administra, pode ser o dono, não importa. Você como um cristão próspero, o que você fizer, na cadeia que você tiver, né, na cadeia produtiva, onde você se encaixar, aquilo que você faz, você tem que fazer com excelência. Porque você faz como se fosse para Deus. Esse sim é o trabalho. Uma mente próspera trabalha com prazer. Uma mente próspera trabalha com uma oferta a Deus. Vocês estão aqui? Uma mente próspera, tudo que ela faz com excelência, como sendo para Deus. E aí sim, amados, quem trabalha prospera. Amém? Vamos para o intervalo?